Oi, turminha. Então, aqui quem fala é a Thaís, a diretora da nossa escola, tá bom? Eu tô gravando esse videozinho porque o professor Richard teve um problema de família, de saúde com a família, tá? E eu tô gravando esse vídeo para poder apoiá-los nas atividades do roteiro 5, tá bom? Então, esse videozinho eu já vou apresentar tudo que vai estar no roteiro e depois, então vocês já podem pegar aí um caderninho aí, um lápis, e ir fazendo as anotações durante a apresentação e depois vocês só passam a limpo no roteiro, que o roteiro já vai estar tudo ok, tá bom? Então, vamos lá, ó. A primeira coisinha que a gente vai fazer, vai ser a primeira perguntinha que vai estar lá no roteiro de vocês, aí no roteiro de vocês, é a contextualização inicial, tá? Então vamos perguntar um pouquinho. Vamos imaginar, a bailarina, ela desenvolve as mesmas capacidades físicas que o jogador de futebol durante a sua prática? Vamos pensar um pouquinho nessa pergunta. A bailarina, vamos imaginar uma bailarina fazendo a sua dança, que é a sua prática. Esses movimentos que ela faz, movimentos amplos, né? Que ela utiliza. E agora vamos imaginar um jogador de futebol. Então, o jogador tendo que sair em disparada para evitar um gol de contra-ataque, ou indo em direção ao gol, correndo em direção ao gol. Será que as capacidades físicas da bailarina e do jogador de futebol são as mesmas mais utilizadas na sua prática? Então, escrevam no caderninho de vocês, dá uma pausa no vídeo, escreve já no caderninho de vocês o que vocês pensam sobre isso e justifica a sua resposta. Se sim, se vocês acham que são as mesmas capacidades físicas e por que você acha que são as mesmas, ou não. Acho que é diferente. Acho que a bailarina precisa mais disso, o jogador de futebol precisa mais daquilo. E aí, o que é esse isso e o que é esse aquilo que a gente falou nessa pergunta? Vamos descobrir agora? Então vamos lá. Agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês esse termo capacidades físicas. Então vamos olhar lá, ó. A capacidade física de força significa capacidade de exercer tensão contra uma resistência que ocorre por meio de ações musculares. Então vamos pensar. Olha lá, eu fui junto com a minha mãe no supermercado e voltei carregando muitas sacolas. Que capacidade física eu precisei utilizar para conseguir fazer essa atividade? É a capacidade física de força, não é verdade? Olha essa moça aí do lado levantando todo esse peso. Ela está apoiando nos ombros e ela vai levantar todo esse peso. Ela vai levantar o seu corpo com toda essa resistência contra ele. Então, ela vai estar utilizando a força. Muitas vezes fazemos alguns exercícios em que a resistência que a gente usa é o peso do nosso próprio corpo. Por exemplo, quando a gente faz uma flexão de braço, não é verdade? Quando a gente faz uma barra, a gente está usando o quê? O peso do nosso próprio corpo está exercitando a capacidade física de força, tá? Depois, a gente tem a capacidade de agilidade. Bom, o que é isso? Quando eu preciso mudar de movimento, mudar de lado com movimentos rápidos, mudando de direção. Então, capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direções. Então, quando a gente está vendo lá o jogador de futebol que está correndo, ele vai para um lado, volta para o outro e dribla o seu adversário, qual é a capacidade física que ele está usando? Veja só, a palavra é agilidade e não a palavra habilidade. Esse é um erro muito comum. A gente entende que essa capacidade física é porque ele foi de um lado para o outro e ele é um jogador com muita habilidade. Sim, ele é um jogador com muita habilidade, mas o nome dessa capacidade física é agilidade. Quando eu mudo de direções fazendo movimentos rápidos. Vamos pensar uma coisa. Vocês acabaram de estudar no roteiro anterior sobre danças urbanas. Aqueles dançarinos, né?
quando eles mudam de direção rapidamente naqueles movimentos que eles estão fazendo na dança, eles estão também utilizando a capacidade física, a agilidade, tá bom? Depois a gente vai para a resistência. O que é resistência? Capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível, sem fadiga. Então, o que a gente vai fazer? A gente consegue, olha só, esses atletas, eles estão numa prova de atletismo, que é uma prova de longa duração. Eles vão ficar bastante tempo correndo aí nessa prova. Então, essa capacidade física é uma capacidade física que que a gente precisa para ficar muito tempo dentro de uma atividade. Então, se a gente tiver, por exemplo, num longo período, 50 minutos, 1 hora dentro de uma corrida, a gente precisa ter resistência. Vamos imaginar, se a gente sair correndo de lá da nossa escola, vamos lembrar da nossa escola, e for até o supermercado Maluxo, a gente consegue fazer isso mais rápido que a gente pode? Não, a gente vai correr muito rápido no começo e logo na metade do caminho a gente vai cansar e vai diminuir um pouco a nossa velocidade, que é a nossa próxima capacidade física. Não, velocidade, capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Então vamos pensar, se eu saio de um lado da quadra e vou até o outro lado da quadra, eu consigo correr o mais rápido que eu posso, eu estou usando a capacidade física velocidade. Agora, se eu saio da nossa escola Wilson e vou até o supermercado Maluxo, será que eu consigo ir na velocidade máxima? Ou eu já começo a utilizar a resistência? E a última capacidade física que a gente vai falar é a flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. Olha só, olha o espacate no ar que essa atleta de ginástica artística está fazendo. Olha só, ela consegue afastar ela faz um movimento em que as articulações têm muita amplitude e a gente usa essa capacidade física nos nossos alongamentos, tá bom? E aí a gente vai fazer uma atividade aí no nosso formulário que nós vamos aplicar tudo isso que a gente acabou de fazer. Essa atividade ela tá lá no caderno de vocês, volume 2, tá bom? E vocês encontram ela lá na página, acho que 46 da apostila de educação física. Então, vamos lá. A coluna 1 tem todas as capacidades físicas que a gente acabou de falar. Agilidade, velocidade, força, resistência e flexibilidade. E a coluna 2 tem uma situação problema. Vamos olhar. Durante um contra-ataque, uma equipe progride em direção ao alvo o mais rápido possível para marcar um gol. Então, vamos imaginar lá. O time está indo correndo o mais rápido possível em direção ao gol. Qual é essa capacidade física? Será que é agilidade? Mudou de direção? Ele não está falando que foi em direção ao gol o mais rápido possível? Está usando velocidade? Vamos pensar. Será que está usando velocidade? Utiliza força? Ele está indo o mais rápido possível. Força não é quando a gente precisa pegar alguma coisa pesada e levantar? Utiliza resistência? Puxa, ele está na quadra, ele está indo em direção ao gol, ele está indo na velocidade máxima. O mais rápido possível. Será que é resistência? Depois, flexibilidade. Será que ele está fazendo a amplitude maior possível da sua articulação? Depois, a gente vem uma outra situação, problema. Na enterrada, o jogador necessita de uma impulsão adequada dos membros inferiores pernas para que consiga alcançar a cesta. Vamos imaginar, o jogador de basquete ele vai flexionar essa perna, ele vai usar essa máxima impulsão. O que ele precisa ter nessa perna para conseguir chegar lá na cesta? Depois vamos ver a outra situação, problema. Larissa faz aulas de futsal em uma escolinha de seu bairro. Um dos exercícios mais realizados por ela é a estafeta com bola. Nessa atividade, ela deve fazer zigue-zague entre os cones. O que é zigue-zague? É ir e voltar, ir para um lado e para o outro, mudar de direção, conduzindo a bola o mais rápido possível. Qual será que é a capacidade física que a Larissa precisa? Durante a apresentação de balé, Clayton realizou passos esteticamente perfeitos e amplos, levando a plateia ao delírio.
Todos que assistiram comentaram sobre o seu talento. Olha, vamos pensar. Movimentos amplos, apresentação de balé. Qual é a capacidade física relacionada aos movimentos amplos? Por fim, mesmo as substituições do handebol sendo ilimitadas, os jogadores precisam ser bem condicionados para jogar 4 tempos de 10 minutos. Vamos pensar no handebol. 4 tempos de 10 minutos, vai para o ataque, volta para a defesa, vai para o ataque, volta para a defesa, durante 40 minutos. Qual será que é a capacidade física que a gente precisa para ficar por muito tempo realizando uma mesma atividade? Então, vamos lá. No contra-ataque, indo correndo em direção ao gol, linha reta, sem mudar de direção. Segunda situação, para enterrar, o jogador tem que flexionar, estender essas pernas, fazendo um movimento onde ele requer muita. Larissa está lá na escolinha de futebol fazendo movimentos de zigue-zague com a bola. Vai para um lado, volta para o outro, vai para um lado, volta para o outro. Depois, na aula de balé, o Cleiton realizou passos amplos. Qual foi essa capacidade física? E na substituição do handball, como que esses jogadores precisam fazer para aguentar 40 minutos, 4 tempos de 10 minutos na partida? Então, agora vocês têm que responder certinho lá no formulário aonde que tá cada uma dessas capacidades físicas, tá bom? Então, se é agilidade, a gente vai marcar a letra A na bolinha, no parênteses. Se é velocidade, a gente vai marcar a letra B no parênteses. Se é força, a letra C. Se é resistência, a letra D. E se é flexibilidade, a letra E, tá bom? E agora, a última parte do nosso formulário, que é o nosso desafio. Vocês estão vendo aí que vocês têm 4 exercícios para realizar, para colocar lá no formulário de vocês o que vocês sentiram quando realizaram cada uma dessas atividades. Qual desses exercícios foi mais fácil de fazer? Qual foi mais difícil? O primeiro exercício é muito simples, é uma flexão de braço. A gente pode fazer com os pés fora do chão. O que é muito importante? Manter o corpo bem retinho. Então, tem que deixar a barriga dura, o bumbumzinho bem duro, para poder só flexionar e estender o braço, tá bom? Ou realizar com o joelho apoiado no chão, que daí fica um pouquinho mais fácil e a gente também faz o mesmo movimento. O que é importante? O quadril tem que ficar bem paradinho, tá? O segundo exercício, a gente tem que fazer o mais rápido que a gente puder. É uma corrida no lugar por 30 segundos. Então, a gente vai ter que correr mais rápido. Pega o relógio, pega o celular, 30 segundos no lugar, tá bom? Depois, a gente vai fazer uma corrida lateral por 30 segundos, indo de um lado para o outro, rapidinho. Então, vai para um lado, volta para o outro. Aí, a mocinha tá colocando uns cones, mas a gente não precisa de cone. A gente pode pôr qualquer objeto, uma cadeira, com espaço mais ou menos, dá 2 passos largos entre uma cadeira e outra, e vai e toca de um lado, toca do outro, toca do lado, toca do outro, por 30 segundos. E o último é um alongamento, tá bom? A gente vai fazer sem flexionar o joelho. Alongamentos trabalham a capacidade física, a flexibilidade, tá bom? Então, a gente vai deixar o joelho estendido sem flexionar e vai colocar aí as mãos em direção aos pés, o máximo que você conseguir, tá bom? Não flexiona o joelho e fica por 30 segundos nessa posição. Nesse desafio, no exercício número 1, a gente está utilizando a capacidade física força. No exercício número 2, a gente está fazendo a velocidade, porque a gente vai fazer o mais rápido que a gente puder. No 3, o exercício é a agilidade, porque a gente vai se deslocar de um lado para o outro o mais rápido que a gente puder. E no 4, a gente vai exercitar a flexibilidade. Então, vamos fazer esse exercício aí, tá bom? Pode tirar uma foto, gravar um vídeo executando, colocar nas suas redes sociais e fazer a hashtag que o professor Richard já está pedindo para vocês no roteiro anterior. E registrar aqui o que vocês sentiram. Um beijão, espero ter ajudado vocês com esse roteiro e com a elaboração desse vídeo. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Um beijo!